Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do quarto trimestre, que o tema é a terceira epístola de João. A lição de hoje é a número 4, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. A revista foi escrita pelo pastor Alex de Melo Cardoso. Estamos no tópico número 2, a igreja tem dono. O autor diz que Teófilo errou ao agir como se fosse o dono da igreja, quando na verdade ele deveria ser um dispenseiro fiel a Deus e ao seu líder João, com o propósito de cuidar e edificar a igreja de Cristo. 1 Coríntios 4:2. Além disso, requer-se do dispenseiro que cada um se ache fiel. Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A atitude autoritária desequilibrada e os abusos cometidos por Teófilo mostram sua fraqueza e não alguma virtude. Apesar de achar-se o dono da igreja, ele era fraco e não conhecia o verdadeiro dono. Aí no item 2.1, o Pai. O autor diz que a Igreja de Deus é um termo usado pelo apóstolo Paulo para referir-se à eclesia grego, que significa reunião de cidadãos chamado para algum lugar público, assembleia, ajuntamento de pessoas salvas. Esse termo aparece como exortação ao cuidado e temor, deixando claro que não se trata de qualquer igreja, mas da igreja de Deus. 1 Coríntios 11:16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. A igreja é de Deus, mas formada e liderada por homens chamados para cuidar dela. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. O tópico comentarista, o autor diz que a igreja de Deus tem muitos membros e todos são importantes ao corpo. Romanos 12:4-5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Todos devem estar pautados no Evangelho. Por serem membros do corpo, é necessário respeitar o cabeça da igreja. Gaio e Demétrio tinham esse entendimento e recebiam o reconhecimento da igreja no local. Deixa eu colocar como um pai que zela por sua família. Cristo zela por sua noiva, não permitindo que o outro se apodere dela. Ele é o legítimo dono da igreja, pois comprou com o seu sangue. No item 2.2, o Filho. O autor diz que quando Jesus lavou os pés dos discípulos, parecia que ele era um mestre fraco, submisso e serviçal. Parece que essa foi a leitura de Pedro ao rejeitar ter os seus pés lavados por aquele que ele já tinha confessado ser o Cristo. João 13:8. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar, não tens parte comigo. Aí Mateus 16:16. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Jesus queria apontar o caminho de um discípulo verdadeiro segundo o reino de Deus. O Filho veio ensinar que os homens deveriam viver na perspectiva do reino do céu, que funciona diferente do sistema da terra. Mateus 6:10. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
Foi o mesmo Pedro que em várias ocasiões demonstrou diferentes atitudes em relação a Cristo, que Jesus disse que edificaria a sua igreja, revelando que a igreja pertence a ele. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No tópico do comentarista, o autor cita que Jesus não queria ser importante, humanamente falando, pois nenhum poder está acima do que ele já tem. Mateus 28, 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso significa que nenhum homem, especialmente aqueles que ele estava formando, deveria se achar importante. Os que deveriam saber é que representam a igreja de Cristo e tinha de cuidar dela. João 21:17. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-nos? Simão entristeceu-se porque lhe ter dito a terceira vez: ama-nos. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. O modelo de liderança de Jesus deve ser imitado. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E para terminar o tópico 2, o item 2.3, o Espírito Santo. O autor diz que a igreja tem o seu marco de inauguração a partir da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos 2, sobre os quase 120 discípulos. E Jesus que seguiam suas orientações após sua última aparição ressurreta. Atos 1:8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo é dono da igreja, o auxiliador, edificador dela na terra, o responsável, exclusivo por seu crescimento e avanço através da pregação do crente cheio do Espírito Santo. Atos 4, de 8 a 31. Como é longo, né? Vou pedir para que os irmãos possam ler depois. O autor diz que Jesus andou com seus discípulos por 3 anos e meio. Está errado, não é o Espírito Santo continua no meio de sua igreja até a consumação do século. Mateus 28, 20. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aí o tópico do comentarista, o autor cita John Stott, 1921 a 2011. O pastor teólogo anglicano britânico diz: a mente de Cristo é gradativamente formada dentro de nós pelo Espírito Santo. Passamos a ver as coisas através de sua perspectiva, e a nossa visão se faz semelhante a ele. Somos ensinados tudo pelo Espírito, e ser um líder na sua igreja, segundo o coração de Deus, é fundamental. João 14:25. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Bem, deixa eu só acelerar aqui. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todo no tópico número 3. O discípulo serve propósito. Até lá, se assim Deus permitir.